Bem-vindos ao Durma Com Essa, o podcast que te guia pelo universo do sono. Eu sou Guilherme Brassanini. E eu sou Jorge Pinheiro. E hoje você não pode dormir sem essa, porque vamos falar sobre sonhos, né? Sono e sonhos, dormimos e sonhamos da mesma forma? Tema bastante curioso, né? Digamos assim, instigante, né? E antes da gente apresentar nossa convidada especial, vamos falar dos nossos apoiadores, né? Então, a gente tem a Vital Sono, que é a empresa que faz todo o acompanhamento, gerenciamento de modelos de negócio na área do sono, nossa querida Amanda, nosso querido Irã. E a Exponencial Med, que transforma aí seu consultório, o seu modelo de negócio em uma empresa de verdade. Então, obrigado aí pelos nossos parceiros e vamos lá para a nossa convidada super especial, doutora Silvia Conway. Então, a Silvia, eu sei que dispensa muitas apresentações, mas é importante te falar toda a trajetória, né? Ela é graduada em Psicologia pela Universidade de São Paulo, mestre em Ciências pelo Departamento de Psicobiologia da Universidade Federal de São Paulo, psicóloga colaboradora do Ambulatório do Sono, do Instituto de Psiquiatria e do Departamento de Otoneurologia, ambos do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, é fundadora da Casa Clínica Informação, que é uma plataforma educacional e de atendimento na área da psicologia, psicóloga do sono, certificada pela Academia Brasileira do Sono e também pela Sociedade Brasileira de Psicologia, e atualmente está fazendo seu doutorado no Instituto de Psiquiatria, também na Faculdade de Medicina da USP. Silvia, muito obrigado por você ter aceitado o convite, gentilmente vir aqui com a gente. Ô Jorge, e eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Estou achando exemplar tudo que vocês estão fazendo e que muita gente aprenda sobre o sono, né? Nossa, eu preciso até confessar uma coisa. Você sabe que hoje eu dou bastante aula em muitos lugares, mas uma das primeiras pessoas que me abriu a oportunidade de aula foi no seu curso de Psicologia do Sono, acho que em 2016, por aí, 2015, não lembro exatamente. Então, deixando registrado aqui minha gratidão por esse caminho. Sabia, Jorge? Pois é, e também... E você é excelente professor, que bom, hein? E também tudo que você colaborou aí na minha formação, né? A gente trouxe esse tema, né, de sono, sonhos e tudo que acontece aí nesse universo, porque você estuda muito sobre isso, né? Então, a gente sabe aí que na cultura ocidental moderna, os sonhos aí sempre são vistos por esse viés, assim, fisiológico, né? Científico da coisa. Mas em outros lugares, esse olhar não vem tanto assim, né? Às vezes vem por uma questão até mística, religiosa. Como que é esse sono e os sonhos são vistos aí ao redor do mundo? Eu acho que ainda que os sonhos têm sido resgatados, a importância dele na nossa cultura, exato, né, na nossa sociedade, porque eu acho que por muito tempo eles foram deixados de lado, quase como se fosse uma expressão espontânea, mas não necessariamente com alguma função. Acho que na psicanálise, Freud começa a resgatar a importância dos sonhos, tem a interpretação dos sonhos, que vocês tiveram um episódio muito focado em cima com a Laura Castro, que foi excelente. E eu acho que daí em diante, e o próprio Freud faz algumas estimativas que seriam neurológicas, que paulatinamente a medicina está avançando, a neurociência está avançando e compreendendo essa natureza. E eu acho que isso traz um resgate enorme, imenso. A gente até teve no Congresso Paulista uma mesa que a gente teve a oportunidade de falar sobre os sonhos, o quanto esse resgate, de algum jeito, faz uma alusão ao que outros povos já fazem da importância dos sonhos. A gente vê que em outras culturas, principalmente culturas aborígenas, muitas vezes os sonhos são aqueles que orientam o dia. A vigília é dada em virtude das informações que vêm das mensagens oníricas, né, que o xamã tem, ou até às vezes o próprio grupo, dentro de uma compreensão que é muitas vezes além daquelas circunstâncias mais metafísica, e aí as pessoas organizam o dia, organizam as políticas, se organizam em comunidade em virtude dessas informações. Muito distante da nossa realidade, que acaba fazendo uma análise dos sonhos mais individual, né? Quando a gente vê o contexto da psicanálise ou mesmo outras abordagens de análise dos sonhos com base na psicologia, é mais dentro de um contexto individual. Então tem uma influência cultural muito forte nisso, né? A forma como nós enxergamos todo esse processo, inclusive até o nosso próprio padrão de sono pode sofrer intervenções aí de como esse coletivo se organiza, não é isso? Acho que tanto o sono quanto os sonhos, exato, né? Tem um professor da USP, chama Paulo Endo, ele é um psicólogo, estuda bastante sonhos também, dentro desse aspecto mais social. E a referência, uma aula que eu assisti dele foi fenomenal, trazendo a importância dos sonhos na época, por exemplo, do nazismo, na época na realidade, né?
o momento prévio, onde as pessoas estavam vivendo aquela tensão dentro do ambiente da Alemanha, já numa, vamos dizer, premonição, não necessariamente a premonição nesse aspecto mais religioso, mas certamente uma perspectiva de combinação das informações que às vezes traziam no conteúdo onírico a forma agressiva que aconteceu de fato na realidade, onde ainda não estava acontecendo. Então eles não tinham referências para sonhar aquilo numa perspectiva de concretude, de reprodução de uma imagem que eles já teriam tido acesso, mas a combinação das informações a partir da elaboração mesmo emocional que acontece durante o processo dos sonhos fazia a configuração tal qual aconteceu em algumas das situações no futuro, no momento posterior a isso. Então, e que interessante isso que você está falando, porque você está falando algo prévio, né? Estava antes da própria Segunda Guerra, mas, por exemplo, cenários muito caóticos e trágicos, como uma guerra mundial, também vão influenciar todo esse contexto, né? Então, é uma situação traumática, e Segunda Guerra a gente nem precisa falar de tudo o que aconteceu necessariamente, todo de domínio público, mas foi uma situação que trouxe ali um contexto avassalador, né? Então, com certeza, sonhos e sono foram influenciados por isso, né? Sim. O Covid também, né? A gente também tem estudos. Tão próximo, né? Várias pessoas fizeram pesquisas. O grupo lá de Natal, onde tem o Sérgio Arturo, o Siddhartha, eles também tiveram uma iniciativa de fazer uma coletânea. Não foram só eles. Esse Paulo Endo também fez uma coletânea de relatos, onde depois fizeram uma análise de palavras e vendo muito como as associações dos sonhos tinham a ver com momentos difíceis. Então, os sonhos de fato carregam a vigília, mas também nos ajudam a organizar a vida em vigília, né? Então, tanto o sonho vai ser um espaço para elaboração de tudo que a gente vive, com uma grande dificuldade de absorção que a gente tem na realidade do dia a dia, mas também o sonho vai criar condições para você voltar a essa vigília um pouco mais preparado, armado, com uma capacidade talvez de se articular na vida frente à situação que você está vivendo, né? Não só dessas situações, vamos dizer, tão limítrofes, mas também as situações do dia a dia de cada um de nós. E o trauma é um ponto importante nisso, né? Porque o trauma, ele modula tanto o nosso sono, né? Que às vezes o indivíduo, por causa de uma situação, ele pode ou deixar de dormir, ou dormir demais, né? Tudo isso pode acontecer, como também, às vezes, ele pode ser exteriorizado através dos sonhos também, né? Que é um momento que vai lá e busca algo que não está tão claro, tão característico durante a vigília. Isso ou eu estou errado? Não, perfeito, né? Tanto que um dos sintomas de transtorno de estresse pós-traumático é pesadelo, né? Exato. Um deles é insônia, pesadelo, exato. Então, são formas também de manifestação, às vezes até pesadelos repetitivos. Então, é uma forma, uma tentativa que o organismo está tendo de elaborar com uma certa limitação para aquilo, né? Trauma, em geral, é um fluxo de um processo que não terminou, né? Então é um fenômeno que está ali abatendo o sujeito e ele busca uma completude. E ele não consegue ter essa completude, porque ameaça a integridade física ou psicológica faz com que a pessoa paralise e muitas vezes não libere com que esse processo aconteça por completo. E aí os sonhos são formas, muitas vezes, dessa tentativa, né? Eu acho que é quase como um carro... Tentando dar uma partida para seguir, né? Ou tentando dar uma partida ou atolado, né? Exato, que ele fica patinando ali, não sai do lugar, né? Porque, na verdade, manifesta ali um conteúdo e às vezes, a sorte da gente lembrar desse conteúdo, né? Que nem toda vez você vai lembrar, né? Que também isso é um ponto importante, né? Porque as pessoas condicionam qualidade de sono com lembrar ou não dos sonhos, né? Uhum. E isso tem alguma relação? Não, eu acho que as pessoas que lembram dos sonhos, em geral, são pessoas que valorizam um pouco mais os sonhos ou têm um pouquinho mais de tempo, de espaço, quando acordam, de ficar lá em contato com as duas consciências, né? Porque o sonho é só um outro estado de consciência, né? É um espectro a consciência e a gente vai alterando ela ao longo da vigília e ao longo do sono. Em cada uma das fases do sono, a gente pode ter um estado, uma condição de consciência distinto. Achei interessante essa tua colocação, não tinha ainda... Exato, né? Talvez, ficou muito... então, você acha que pela sociedade em que vivemos hoje, sonhamos menos?
Ou lembramos menos? Ou lembramos menos? Lembramos menos. Lembramos menos, É, né? eu acho que é uma sociedade que valoriza menos. Então, acho que respondendo à pergunta que o Jorge fez, né, se por acaso as pessoas que sonham lembram-se mais do sonho, se elas por acaso vão dormir mais, não é regra, mas certamente uma pessoa que está valorizando mais os sonhos talvez tenha um pouco mais de calma, de cadência, de valorização de outros aspectos do viver que pode ser que dê a ela uma condição de um sono um pouco mais liberto, mais entregue, né? Não é regra também. O sonhar é uma coisa que tem várias conotações, né? Inclusive, o sonhar às vezes vem com essa conotação de uma conquista, né? Ah, eu sonhei com um carro que eu ganhei, fui atrás de muito, né? E a gente vê que muitas vezes numa sociedade como a nossa, que tem ali uma ação capitalista muito forte, as pessoas não se dão a oportunidade de sonhar, porque condiciona os sonhos a esse contexto puramente ali de conquista. Sonhar, né? É tudo igual, todos os sonhos? Ou a gente tem sonho que pode representar formas diferentes? Então a gente vê pessoas que meio que entram numa narrativa do sonho como se fosse uma novela. Tem gente que tem sonhos premonitórios e traz todo um contexto ali que às vezes envolve até a própria espiritualidade, né? Como que é esse cenário? Acho que a interpretação que cada um vai dar, acho que talvez tenha a ver até com o contexto de crenças de cada um. Mas os sonhos, eles são distintos a depender da fase do sono. Como a gente estava falando do espectro, né, da consciência. E esse espectro da consciência também ele tem a ver com o que está sendo processado. Então, por exemplo, na fase do sono não REM, muitas vezes, o que está sendo processado, às vezes até alguma coisa que você viveu durante o dia, um aprendizado. Então, o número de informações ele é menor que está sendo elaborado, muitas vezes numa velocidade até maior do que você fez em vigília, quase como um processo de gravação da informação. E aí, quando você vai recobrar a informação em vigília, você tem uma capacidade de evocação mais rápida ou melhor, com mais acurácia do que quem não sonhou. Então, é um processo, vamos dizer, que às vezes pode ser de simulação, de aprendizado. E o livro até do Siddhartha, o Oráculo do Sono, ele é interessante porque ele traz alusão também até dos povos das cavernas, né? Numa época em que talvez fazer aquelas pinturas rupestres fosse um pouco, poderia também ser uma forma de expressão até do conteúdo onírico. E aí uma forma de organização dessas informações. Então, às vezes, simulação de eventos ou até de tecnologia pode ter acontecido enquanto você está dormindo. Fora isso, você tem os sonhos do sono REM, que aí são sonhos em que o número de informações são muito maiores, é uma concatenação de informações maior, o que faz também com que o cérebro esteja acionado em diferentes áreas cerebrais, né, que é característica do sono REM. E com isso você tem uma elaboração, você tem ativação límbica e você acaba tendo então um processamento emocional. E esses são sonhos que têm essa narrativa, quase como se fosse um filme, onde não necessariamente se eu sonhar com o Jorge é o Jorge, né? Se eu sonhar com o Gui não necessariamente é o Gui. Eu posso até misturar informações de pessoas que eu conheço ou faces criadas durante o meu sonho com elementos que não sejam de uma pessoa específica. Posso também ter no meio desses sonhos até alguns elementos conhecidos, mas essa narrativa com o filme que traz mais aspectos sensoriais, elas estão à luz mesmo de uma organização na ordem emocional. A simbologia é algo que persegue muitos curiosos da área do sono, né? E aí tem muitas estratégias aí, as pessoas criam diversas coisas, mas isso é um alvo de estudo da psicologia, né? Mas não necessariamente da forma como as pessoas acreditam, né? Então, eu sonhei com cadeira. Numa sociedade X, a cadeira tem uma representação que talvez não seja a mesma minha. Então, não há um elemento universal que caracterize isso, é certo? Certo, é muito cultural, né? O que você vai sonhar. Acho que esses livros, eles tentam, livros de símbolos, né? O que é a cobra, não que não possa se aplicar a algum critério que possa estar lá descrito, um conceito descrito, não possa eventualmente se aplicar a um sujeito que lê e se identifica de algum jeito com o conteúdo onírico, mas não é essa a regra.
porque o que vai representar para cada um é a realidade de cada um. E se você ainda mudar este cada um para uma outra cultura, você vai ter outros elementos que possam estar influenciando, e aí a distância vai ficar maior ainda em termos dessa simbologia. Acho que é que nem o horóscopo, né? Você lê o horóscopo no dia, antigamente tinha muito isso, hoje eu não sei nem onde é que as pessoas poderiam buscar, mas qual é hoje a informação e a mensagem para o aquário, não necessariamente é desse jeito, né? Porque se você tem astros que influenciam, é uma análise muito mais complexa do que essa que possa ser generalizada e aplicada a qualquer um. E a questão da psicologia do sono, né, que eu acho super interessante a atuação, porque às vezes o indivíduo chega ali para talvez um tratamento da insônia e outras coisas começam a surgir nessa abordagem, né? Como que conduz essa situação quando surge, por exemplo, um paciente que traz aí conteúdos de sonhos e que em algum momento você entende que isso pode estar contribuindo para um sono mal de qualidade, ou então está trazendo algum grau de sofrimento, ou até mesmo alguma situação de curiosidade desse indivíduo que te buscou às vezes por uma insônia. Isso é comum, né? Isso não é incomum. Não acho que é a maior parte dos pacientes, mas tem uma bem parcela frequente, né? que traz. E dessa parcela que traz, às vezes é bem do jeito que você acabou de descrever. Uma curiosidade. Nossa, eu sonhei com isso. Estranho esse sonho. E tem um outro que sempre sonha de um determinado jeito. E observa e percebe, né, as limitações do sonho, as condições que traz, e você tem porque como na psicologia do sono a gente não faz só a aplicação de abordagem só em relação ao sono, porque o sujeito traz uma vida, né, e vamos dizer que o carro-chefe do psicólogo do sono acaba sendo a insônia, cujo padrão ouro é o tratamento não farmacológico. Então o sono não começa na hora de dormir, o sono começa em vigília. Então é muito comum que a gente precisa abordar outras questões na ordem da dinâmica psicológica, aspectos de ansiedade, sintomas depressivos, estresse, o que é que mobiliza essa pessoa. Então quando o sonho vem, é muito comum você perceber aquilo que ele traz durante o dia, a dinâmica das dificuldades dele, em termos da essência do que é essa dinâmica, muitas vezes representada na natureza do sonho, da forma como configura. Então, esta pessoa está aberta para isso e traz mais esse elemento. E à medida em que você vai trabalhando esses aspectos durante o dia, os sonhos também vão mudando. Essa é a beleza também dos sonhos, né? Quer dizer, o quanto que, à medida em que a pessoa avança na compreensão, na tomada de consciência, e com a tomada de consciência ela pode agir diferente. Às vezes ela ainda não age de imediato, mas ela sabe que pode agir. Então é como se ela resgatasse um certo poder da vida. E aí, à medida que ela então começa a aplicar e vê que os desdobramentos de fato diferem daqueles como tem sido o padrão até então, porque ela não estava rompendo com um determinado padrão, abre-se um espaço de realização, de um pouco mais de integração dela com a vida, e os sonhos vão alterando. Você falou que os sonhos acompanham muito o que a pessoa vive na vigília, né? E você vê uma quebra essa ruptura que ocorre com a evolução do tratamento. Você vê que muitas vezes o padrão de sonhos podem mudar antes dos padrões comportamentais da vigília? Você nota essa relação ou não? Boa pergunta. Eu acho que eu nunca tive esse momento para poder dizer sim, isso acontece, mas faz todo sentido o que você está falando, porque a tomada de consciência não é necessariamente uma mudança de atitude. Às vezes você entende que você precisa agir de forma diferente, você já entendeu que você tem repetido no seu padrão de comportamento a reprodução daquilo que você não quer mais, você entende a lógica toda do contexto, mas não necessariamente você está pronto para agir diferente, porque às vezes pode ainda ser resguardado um certo receio de que você esteja, de alguma forma, errado, né? Ou que o desdobramento traga uma outra repercussão desconhecida que você não esteja ainda pronto para lidar. Então, acho que isto é uma boa medida, talvez até valesse um estudo, mas faz todo sentido que isto possa acontecer. Exatamente porque, às vezes, a pessoa já resolveu internamente, ela só não agiu. Não agiu. Né? Porque o não agir pode ser tá tão ainda com a pessoa imersa num grande medo de agir, por mais que ela saiba, como outra pessoa que está só esperando a oportunidade. Ela compreendeu, mas ela não é afoita a ter que logo fazer uma transformação. Então, essa pessoa provavelmente deve estar num grau de tensão menor do que aquele que está morrendo de medo, né? Entendeu, mas está morrendo de medo de agir diferente. E na situação
a gente retomando o tema trauma, né? E o trauma ele se manifesta de diversas formas e vem com intensidades diferentes, é uma experiência pessoal, né? Então, seja um luto, seja uma perda de emprego ou qualquer outra situação, né? E muitas pessoas, elas criam alguns simbolismos com essas realidades e que, às vezes, vão se manifestar em sonhos até que elas consideram premonitórios, né? Porque estão sendo influenciadas por uma condição pontual. Então, eu estou falando isso porque é algo que... Sonho é uma coisa que eu tenho bastante curiosidade, né? E eu sempre lembro muito de um sonho que eu tive no passado, que era uma situação pontual que eu sonhei quando era criança e na minha cabeça eu relacionei como se fosse ali próximo ao Hospital das Clínicas, uma região que eu não conhecia. Né? Então, se configuraria ali um sonho premonitório de um futuro. Então, no momento que eu vi aquela primeira região, a primeira vez eu lembrei do sonho. E aí vem essa questão, né? Era realmente esse lugar? Eu associei esse lugar? O que a ciência fala um pouco sobre isso? De eu retomar um sonho que talvez seja da infância que me marcou. E naquele momento ali eu disse, olha, esse lugar aqui que eu já estive. A sua dúvida é quando você viu e testemunhou o lugar e fez Rapidamente associei com o sonho. Você não sabia se você, no fundo, estava criando naquele momento. Confuso. Exato. A experiência daquele sonho, que eu tenho certeza que eu tive, mas eu associei ali com aquele fato, né? Na minha cabeça, foi aquele lugar que eu sonhei. Como um déjà vu? Exato. Sonhei quando era criança e cheguei ali... Eu, particularmente, acredito muito nisso. Isso que eu queria saber. Eu não sei te responder claro. Em termos científicos. Não, sim. Mas eu acredito muito nisso. Isso pode realmente... Eu acho que as informações estão disponíveis. E eu acho que os canais, nem sempre a gente tem os canais abertos para acessar as informações, né? Perfeito. E então eu acho que quanto mais sensível a gente fica, mais a gente consegue perceber informações que estão aí, né? Que eu capturo, de repente, às vezes, uma troca de olhar com o outro. Não foi dita uma palavra, mas uma informação chegou a mim. Então, acho que há níveis e níveis de aprofundar essa capacidade de captura de informações. Então, uma criança, em geral, tem os canais muito abertos. Por que você não poderia sonhar, talvez até com algo que você possa ter visto na televisão? Sim. Você possa ter visto, porque HC aparece na televisão. Exato. Né? Então, aquela informação pode ter ficado guardada, armazenada de algum jeito. Eu não sei que horas você tomou a decisão de fazer medicina, mas talvez em algum momento você já era sensível, via um médico trabalhando e gostava do médico. Então, eventualmente, pode ter feito uma combinação disso. Não sei se isso era claro que você ia trabalhar lá, mas talvez o cenário te marcou, né? E depois, quando você vai, você reconhece. Talvez não fosse tão neutro a informação, mas se você não tão fosse... limpa assim, né? Não, mas isso eu estou só tentando explicar, né? Não necessariamente mas acho que a gente não percebe o quanto a gente captura e quanto mais a gente consegue ter essa sensibilidade, esse canal aberto, mais a gente certamente acessa informações, né? Que não são necessariamente da minha vida exclusiva, até de vidas dos outros, né? Porque o que você viveu, somado ao que eu vivi, somado ao que alguém viveu, somado ao que todo mundo viveu em tantos anos, quanto de informação tem aqui. Então, acho que essa mente nossa, analítica, lógica, que cabe assim desse cérebro e que a gente, durante a vigília, julga que está conseguindo explorar, eu acho que ela explora muito pouco do que realmente é o arsenal quando a gente conseguir extrapolar esse limite mental, lógico, racional, tão valorizado na nossa sociedade, e que eu acho que os sonhos ajudam a gente a romper um pouco esses limites, esse perímetro, e combinar informações de forma distinta. E acho que estados de meditação muitas vezes também ajudam a gente a sair desse limite e às vezes ganhar insights, compreender certas coisas que certamente não vem de outro lugar, senão simplesmente estar presente no mundo e se sintonizar talvez com algumas informações, né? E conseguir ter essa evocação de uma resposta onde a organização não se deu necessariamente porque eu parei e pensei tal qual a gente é cobrado desde o colégio, né? Então, acho que tem trânsitos diferentes que eu acho que isso a gente conhece muito pouco.
Tem um longo caminho ainda para a gente, como ciência, né? Compreender tudo isso. Compreender como tudo prática, isso. Já tem muita gente que pratica. Exato. E aí tem charlatão no meio. Sempre vai ter. E tem gente séria, né? Exato. Também, assim, pensando no coletivo, né? Os sonhos, eles direcionaram muitas decisões. A gente tem exemplos clássicos aí, desde músicas e questões culturais, que os sonhos foram decisivos, né? A gente tem também aquela situação de alguém que tinha uma questão para resolver e aí durante o sono sonhou com a possível resposta, né? Então, assim, é um momento também que me traz uma certa racionalidade, digamos assim, algo que me permite me tranquilizar e talvez me isolar de influências para poder trazer uma resposta, assim, lembrando que isso não é algo puramente espontâneo, né? Eu durmo e acordo com uma solução. E a gente tem exemplos clássicos aí de muita coisa que já aconteceu no mundo, né? Acho que isolar-se talvez seja um bom tema, né? Como é importante, às vezes, a gente se isolar de influências e nesse isolamento e no silêncio, encontrar um silêncio interno, você, às vezes, tem um insight, acessar uma compreensão e poder, então, ter uma atitude imediatamente diferente, né? Não necessariamente no ato concreto, mas internamente diferente a uma circunstância que você está inserido. E acho que os sonhos fazem isso, como você disse. E sonhar implica também de você se abster do controle, né? Quer dizer, dormir já. O sono já implica em você se abster de um certo controle. E aí você ainda por cima entra no inconsciente e menos controle você tem. Então, nesse acesso das informações, a organização vai se dar. O que é interessante é que esses relatos que a gente tem de pessoas que encontraram soluções, por exemplo, o Kekulé, né, que ele achou anel de benzeno, ele estava sonhando. Então, ele estava, na realidade, trabalhando, exausto. E aí ele vai dormir e ele começa a ver os átomos todos se organizarem numa forma de molécula que vem uma cobra e aí ele visualiza o anel de benzeno. E aí ele acorda e escreve e depois ele até tem um discurso em Berlim que ele fala, sonhemos, né? Ele incentiva a audiência para que sonhe, porque ele relata que ele descobriu isso em sonhos, né? Então, quanto que os sonhos ajudam a gente a organizar. E o que é comum nessas pessoas, né? Eu acho que é a relação que elas estão tendo com o objeto de estudo durante a vigília é muito profundo, não é uma relação de trabalho encaixado, não é um encaixe mercadológico, né? Elas realmente vivem aquilo. É muito mais intensa, né? É muito mais profundo. Aquilo não está se dando porque ele precisa se provar para o outro, precisa ganhar um salário no final do mês para se garantir numa ordem produtiva. Ele realmente se relacionava com a química com um interesse pessoal genuíno. Então, quando ele sonha espontâneo, é completamente forte a ligação com o que ele faz durante o dia, com o que ele faz na vida, com o que ele quer da vida. Então, acho que esse diferencial talvez ajude as pessoas também. Como tornar a vida, trazer para o seu dia a dia em vigília a alma, né? A presença da vitalidade, o engajamento real. E aí a vida é mais divertida, é mais leve. Pode até ser ocupado muitas horas naquela atividade, mas é com prazer, né? Porque na verdade não é uma atividade mecânica qualquer, né? É algo que está ali consumindo uma atenção, buscando um foco. Então ele estava ali na pesquisa, né? Às vezes, por exemplo, eu estou ali tentando fazer uma música como Yesterday, que veio durante os sonhos, tudo isso porque eu estava focado e me vem todo esse contexto, né? Então é como se durante o sono eu tivesse uma possibilidade de um raciocínio, né? E aí, como eu usei um pouco isolado de outras influências, eu estou ali em outro nível de consciência que me permitiu acessar tudo isso e talvez até organizar todo esse raciocínio pro dia seguinte, né? E aí você começou a falar do sono em si e a gente sabe que o sono também sofre essa influência social, né? Porque eu não posso dizer, por exemplo, que eu aqui na cidade de São Paulo eu durma igual alguém que mora numa região mais calma, mais tranquila, uma cidade do interior, ou até mesmo uma população indígena, uma população quilombola, ou até mesmo alguém que mora lá no Oriente, com outra cultura completamente diferente, né? Então, o padrão de sono ocidental não necessariamente
coincide com o oriental e também condições sociais podem influenciar, é isso? Sim, certamente. Inclusive nós que atendemos muitas vezes em ambulatório público, a gente vê a dificuldade, às vezes, desses preceitos dentro da área do sono, da ciência do sono, da orientação de higiene do sono, em pessoas que dormem, às vezes, num cômodo, vários, né, da família. Então, como que você vai aplicar essa higiene do sono, do quarto estéril, né, tudo fechado, silêncio, não pode entrar luz, não pode ter... muitas vezes. Barulho, tem uma pessoa com né? apneia roncando próximo, né? Então... Horários diferentes. Eu acho que isso é um cuidado que a gente precisa ter, porque também as pessoas vão ter uma organização. Então, como que a gente... Bom, eu acho que a sua pergunta, a gente pode pensar elas em vários níveis. Exato. Primeiro, a gente pode pensar no nível de culturas absurdamente diferentes. Depois a gente pode pensar dentro da própria cultura as diferenças que existem dentro até da estrutura social, socioeconômica, mas também dentro do que são os elementos de cada uma das famílias. E eu acho que esse é o nosso papel também como profissional de saúde, se destituir da referência rígida e ir entrando nisso para entender o que é ali harmônico para aquela pessoa. Então, sem dúvida alguma, um ambiente de harmonia é importante para o sono. Mesmo os homens da caverna, né? Spillman tem até uma frase famosa que é: não adianta dormir quando um urso branco entra na caverna, né? Você não vai dormir. Então, mesmo os homens lá atrás, os nossos antepassados, quando havia uma guerra, eles também iam perder o sono. Então, perder o sono é uma resposta a estresse natural, espontânea. Você resolve o problema externamente e volta a dormir. Mas a gente vive de uma forma onde a gente se obriga hoje em dia a ter um formato de sono condensado ainda por cima em tão poucas horas que quase às vezes inviabiliza para algumas pessoas que estão numa rotina muito forte e não conseguem essa ruptura. Então, outras culturas, eu acho que se a gente pegar culturas aborígenes, eles não têm essa relação com o relógio, com a hora como a gente tem. Eles não têm essa relação com o silêncio, até porque eles estão num outro ambiente. E selva é barulhenta, hein? Selva não é um espaço sem barulho. Tem animais, tem chuva, tem o som do vento, tudo, né? Tudo. Então, eu acho que como se harmonizar com tudo isso vai ser diferente. Tem um livro muito interessante que chama Sleep Around the World, de 2012, se não me engano. Então, são antropólogos, etnólogos, que trabalham com várias populações ao redor do mundo. E eles resolveram fazer uma coletânea das observações que eles tinham em relação ao sono. Eles não estudavam sono especificamente, mas como eles estavam junto àquela população, cada um deles foi fazendo o seu relato e aí eles fizeram essa coletânea. E é muito interessante. Tem um grupo, por exemplo, em que as pessoas, se não me engano, é naquelas ilhas ali no Pacífico do lado, lá perto de Filipinas, por ali não é Pacífico, ali é, esqueci o nome, daquele oceano. Índico? Oceano Índico, perfeito. Então, há um grupo na região do Oceano Índico onde eles acabam dormindo em vários horários do dia. Um sono mais polifásico. Por exemplo, eu estou aqui com vocês começam a conversar, de repente eu posso até estar conversando, mas uma hora eu paro, durmo. E depois eu volto. E ninguém me critica por isso. Tem um respeito pela manifestação do sono na hora que acontece. Pode ser um povo apneico? Pode até ser que a gente um dia vá lá e descubra que esse é um povo apneico. Mas né? Que culturalmente... tem um estrangulamento na região aqui, orofaríngea, típico de uma anatomia que cria uma condição mais favorecida. Pode até ser. Mas, de qualquer jeito, culturalmente, há um respeito por essas manifestações de sono que acontecem no meio de uma atividade. Os japoneses têm aqueles cochilos curtos, né? Muito curtos, às vezes 5 minutos. Eles estão aqui assistindo uma aula, baixa a cabeça, tiram 5 minutos. E é culturalmente bem aceito lá, e até recomendado, né? Que também tem uma questão também de organização de trabalho muito intensa e tudo isso, e eles fazem esse tipo de questão. Um outro padrão aí, até entrando nessa questão de um sono mais polifásico, é que as pessoas relacionam, né, com aumento da capacidade cognitiva. E aí eles puxam, nossa, mas Leonardo da Vinci tinha um sono polifásico, Thomas Edison tinha um sono polifásico,
polifásico. Então, se eu tiver o sono polifásico, eu vou ser um gênio, né? E às vezes o caminho pode ser o contrário. Talvez eles, sendo geniais, tinham um sono um pouco diferente, né? Então, essas caixinhas às vezes são bem complexas, né? Das que as pessoas assumem e viram às vezes trends nas redes sociais, se você faz isso, faz aquilo, Tão e tá tudo bem. complicado isso, né? É tão complicado você tomar o exemplo do que acontece com uma pessoa Outro contexto. E generalizar isso, né? É verdade. E eu acho que tem várias outras ilustrações nesse livro que são interessantes. Eu estava aqui me lembrando das untas. Untas são o quê? Então, são os grupos aborígenes da Austrália, um grupo aborígene da Austrália, onde eles dormem ao relento. Então, e aí eles vão dormir como? Eles não têm um lugar para dormir. Eles decidem. As mulheres dormem com mulheres e os homens dormem com mulheres. Então, quando vai chegando o entardecer, os grupos vão se formando. E não é assim, na comunidade, todas as mulheres da comunidade dormem juntos. Não, tem subgrupos. Então, tem um grupo das mulheres, mas elas têm subgrupos na hora de dormir. E os homens idem, tem subgrupos. Então, eles vão se organizar naquele subgrupo, que pode às vezes mudar. Então, um membro de um subgrupo pode, numa outra noite, dormir num outro subgrupo. E aí, quando então tem um líder, tem alguém que assume naquele momento do final do dia onde vão dormir. Então, ele vai ouvir o vento para ver se a chuva vai vir ou não, para ver se vai ter cobras, para ver se vai ter espírito do mal que vai assombrar ou não. E aí, essa pessoa então define e vai, então, organiza e conduz as pessoas para esse lugar para dormir. E pasmem, as pessoas que dormem ao relento, então, elas usam a própria roupa, elas têm alguma coisa da roupa, às vezes, para fazer o apoio da cabeça, e elas dormem em fila, igual passarinho, sabe, passarinho? Sim, tudo no fio elétrico. Isso, e aí quem é que fica mais nas extremidades e quem fica mais no meio? Quem que vocês acham que dorme no meio? As mulheres? Não, são as mulheres com mulheres. Mulheres com mulheres. As crianças ficam no meio? Os mais vulneráveis. Se tiver uma pessoa mais velha, uma pessoa adoecida, alguma coisa assim, essa pessoa vai dormir no meio. Mais protegida. Né? Mais protegida. E não é só uma unta. Então, vamos dizer que tem um grupo aqui, esse subgrupo de mulheres que vai dormir aqui, pode ter 2, 3 untas, né? Então, 3 filas de pessoas dormindo. Elas dormem todo como conchinha, assim, né? É muito bonito. E interessante isso que você está falando, porque nós temos um sono mais individual no sentido seguinte, eu tenho o meu quarto, a minha cama, e aí você está falando de um sono coletivo. Isso, que era no passado, até pouco tempo atrás, né? Exato. Até uns 200, 250 anos atrás, era assim que a gente dormia. Eu acho que é importante a gente refletir sobre isso, que é um processo dinâmico e moldado pela sociedade, né? Então, de acordo... Porque eu imagino, por exemplo, que a Revolução Industrial tem influenciado muito o nosso padrão de sono, a chegada da energia elétrica, tudo isso entra aí nesse contexto de modificar meu padrão e tempo de sono, né? Foi fazendo um estrangulamento, né? Porque a dinâmica era coletiva... As pessoas... Até porque as casas não eram casas grandes, com exceção da aristocracia, né? Com exceção de algumas... Até quando você vai viajar e visita castelo antigo, não tem tanto cômodo assim. Não. Tem mais cômodo assim no século XVIII em diante, né? Os castelos tinham poucos cômodos, mas enfim, de qualquer jeito... Certamente as pessoas podiam dormir mais, com menos agrupamento do que a plebe. Mas, imagina, a plebe não ia ter lugares tão distintos para cada um dormir. E até as pousadas, né, as hospedagens também as pessoas atravessavam, viajavam, e quando elas chegavam na hospedagem, elas muitas vezes dormiam no mesmo cômodo, e muitas vezes até na mesma cama, no mesmo leito com um estranho. 2 homens estranhos que não se conheciam, dividiam a mesma cama. O que pra gente é absurdo, né? O que pra gente é absurdo hoje, poderia ser uma prática super comum, né? E frequente. E eu acho essa contextualização, ela é importante pra gente entender que o sono, ele precisa ser avaliado dentro de uma ótica, talvez particular, né? É lógico que existe uma recomendação, e a gente fala de recomendação de hora de sono, do ambiente ideal, mas isso tudo sofre influências, né?
Então, desde questões culturais e questões biológicas também, a minha própria idade. Hoje eu não durmo mais como eu dormiria quando eu tinha 20 anos. Então, tudo isso condiciona esse sono. Então, a gente vira aí dessas caixinhas semi-prontas, né? E agora você viu aí a trend que as pessoas vão lá no chat GPT e perguntam lá qual a hora que eu devo acordar para acordar descansado, a melhor hora, né? Como se o sono fosse tão matemático assim. E se não tivesse todas as influências. Então, dormir é um processo que sofre influências diárias, não é isso? Diárias, exato. É impressionante como as pessoas terceirizam a atenção ao sono e a análise do sono a esses aplicativos, né? O ChatGPT ainda piorou, porque ainda que o celular que está aqui no seu corpo, né, o smartwatch, né? Esse daí ainda traz uma informação um pouquinho mais perto, mas que também eu fico impressionada, porque a pessoa, eu já vi isso no consultório, a pessoa chega e fala assim, olha, eu acordei, eu estava bem, eu me senti descansado, mas o meu relógio né? disse que não, que a minha qualidade do sono foi tal, que eu não dormi tão bem. Eu falei, tá, e você dormiu, se sente bem ou não? Então ele terceiriza para o relógio a informação da qualidade do sono que ele, enquanto indivíduo, detentor daquele organismo, vai desqualificar em virtude da tecnologia, né? Então é muito curioso isso, e eu acho que isso é um afastamento que a gente foi tendo mesmo dessa natureza, dessa ruptura com a natureza mais ampla. A gente que está na área do sono, a gente sabe o quanto é importante, né? Quanto a gente valoriza a cronobiologia em virtude mesmo dos ritmos, né? A gente sabe que o nosso ritmo de alternância, vigília, repouso, está em consonância com o claro e o escuro, entre outros aspectos da natureza, os marcadores temporais. Então, que na realidade a luz do sol organiza toda a biosfera, e a gente foi rompendo tudo isso. Eu geralmente, quando vou fazer um psicoeducacional com o paciente, a primeira foto minha é o planeta Terra com uma face iluminada, a Lua também com uma face iluminada, e a outra parte sombra, né? Eu começo falando assim, olha, você faz parte de um sistema, e esse sistema, ele é regido por uma ordem, por um ritmo. Esse ritmo vai doar e vai organizar outros ritmos. É assim que eu vou chegar no sono da pessoa, né? Ampliando um pouco esse cenário para ajudar a resgatar o que foi sendo cortado. E aí tem o perfil do controlador, né? Ele acha que ele pode controlar tudo para dormir, né? E aí ele quer realmente monitorar. E aí você bem caracterizou a situação, né? Você está dentro de um ecossistema, né? Que funciona e que coisas funcionam totalmente fora do seu controle, né? Então esse perfil da pessoa que gosta de ter mais o controle costuma ter mais dificuldade de se entregar para essa experiência que é o dormir, né? Ele tem uma lógica muitas vezes até. E às vezes as pessoas, por exemplo, acompanham o relógio ao longo da noite e acham que elas estão fazendo, não é? É ansiedade, claro, mas elas acreditam que é importante. Isso ajuda elas a analisarem o que está acontecendo. É a busca sempre de tentar decodificar e apanhar a situação, né? Pegar o touro na mão. E às vezes tudo que a gente precisa para dormir é justamente liberar o touro, né? Uma questão também é que quando nós não tínhamos toda essa questão tecnológica de monitoramento do tempo, né? Então, nós tínhamos relógio acessível, tudo isso. A gente captava muito pelas informações espaciais, as informações do ambiente, né? Então, nós íamos percebendo isso tudo. A partir do momento que esse controle do tempo veio para minha mão, né? Eu deixo de perceber essas questões ambientais e passo a focar em algo eletrônico, ou algo que está ali monitorando, que é independente da minha percepção. Isso impacta diretamente, né? Porque nós passamos a não responder tanto o que o ambiente me oferece. Sim, a gente fica respondendo muito mais a um automatismo, né? A gente absorve a gente internaliza referências de ordenação e aí a gente perde a nossa capacidade de sincronizar mesmo e identificar qual é a nossa cadência para responder a um ambiente que dita a regra, que tem a ver com a industrialização que você trouxe, né? A industrialização, a luz elétrica cria duas situações, né? A situação de horário e turnos, e aí o turno do sono passa a ser um turno para poder
trabalhar no dia seguinte. Todos os serviços acabam respondendo aos turnos fabris, serviço de locomoção, serviço até de alfaiataria, todos os serviços acabam respondendo a esse trânsito e o turno do sono fica compactado de 12 horas, né, que na realidade ele era maior, aí ele vira 12 horas, depois ele é fracionado de novo para 8 horas e é isso que a gente vive. A busca por exercer essas 8 horas que foi o que nos restou de oportunidade de sono. Com o celular veio uma redução ainda roubando maior, mais, né? Roubando mais ainda. Roubando mais, grande ladrão aí de sono. E o interessante é que antes da energia elétrica, esse controle não era meu, né? Porque aí a noite chegou. Uhum. E a vela, ela tinha uma intensidade de luz que nem chega perto da intensidade da luz elétrica. Hoje eu vou lá no meu interruptor, ligo. Uhum. E aí eu transformo todo esse ambiente que antes, para mim, ele acontecia espontaneamente, né? Mas agora não, eu aumento como se fosse meu tempo de vigília. Porque antes eu era mais regulado com todas essas questões ambientais, né? E aí eu quero dormir. Exatamente. E aí a pessoa acha que ela dorme igual o interruptor, né? E eu acho que os hipnóticos fazem muitas vezes isto. E a pessoa, quando vai tirar o hipnótico, ela estranha esse voltar, que no fundo é um dimmer, né? É muito mais o processo do dimmer e na possibilidade de você romper. Você está iniciando o sono, acontece o choro do bebê, você acorda. Você está iniciando o sono, de repente tem uma buzina, você pode acordar. É normal isso acontecer, o latido de um cachorro. E as pessoas passam a estranhar porque elas estão acostumadas a um nocaute. Eles perdem a capacidade de sentir o adormecer, né? Exato. A sensação de sonolência, de aos poucos entrar em sono, né? Na verdade, o que faz é desligar mesmo. Exato. E você sabe que as pessoas também que estão mais jovens, né? Eu acho que talvez pessoas tenham 40 anos, mais dessa faixa etária para baixo, mas tem mais velhos também, que estão acostumados a dormir com televisão, porque eu acho que é uma prática que começa talvez há 40, 45 anos. Antes existia uma televisão na casa, né? Exato. E aí, já quando eu era criança, ainda era costumeiro ter 1, 2 televisões na casa. Mas a geração que vem depois de mim começa a ter uma televisão em cada cômodo. Então é muito comum que as pessoas tenham aprendido a dormir com a televisão, não sabem adormecer. E não que dormem sabem. com a televisão, né? E eles não dizem, né? Isso, quando a gente orienta alguma coisa, não, doutor, mas eu condicionei isso, eu durmo só assim, né? Só assim, e a gente, que vai fazer, enquanto né? a pessoa ainda está dentro de uma cidade com acesso à eletricidade, agora quando essa pessoa às vezes é convidada para ir para o campo e não tem essa televisão no quarto, essas pessoas sofrem. Elas sofrem, porque é o que condicionou esse início do sono, né? Agora, por exemplo, uma cidade como São Paulo, né? Não para, 24 horas, tudo acontecendo. E a gente vê aí, outro dia até teve uma matéria no jornal falando sobre o quanto que as construções que explodiram em São Paulo estão influenciando o sono do paulistano, né? Porque é barulho em plena madrugada, né? E aí, como que a gente pode talvez tentar minimizar, porque não dá, né, pra gente pensar em toda essa condição, esse barulho todo, né, e toda essa vida intensa, né. Então, não só o barulho, mas toda a vida intensa de São Paulo. Como que a gente pode raciocinar para tentar não ser tão levado assim por tudo que a cidade oferece? Eu acho que esse é uma boa pergunta, porque não é desafio, só né? na noite, né, durante o dia também, né. Exato. A pessoa quer ir em todos os programas, ela quer participar de tudo. Então, como é dizer não para quando você tem uma enxurrada de opções? É que nem aquele restaurante que você vai que você não para de virar o menu, né? Não para de virar. 5 folhas de menu. Então, eu acho que tem pessoas que realmente sentem essa vontade de participar de tudo, às vezes porque não querem se colocar a parte de nada, outras vezes porque acham tudo empolgante. E acho que dizer não e colocar limites é extremamente importante. E esse não e limite não começa só na hora de dormir, começa você também poder dizer, não, este programa eu não vou. Então essa cadência que a gente estava falando, não é na hora de dormir que eu vou lá, chego em casa às 9 horas da noite, e quantas pessoas chegam em casa às 9 horas da noite e falam, puxa, mas eu não fiz nada para mim hoje. Porque o trabalho parece que não foi para ela. O trabalho foi para teu trabalho, teu dinheiro no final do mês, né? Então, ela não tem essa relação que a gente estava falando do queculé, né? E aí ela chega, então ela vai ver o videogame, ou ela vai ver um filme, ela vai fazer alguma coisa que é para ela. Então, ela estende
e atrasa o horário de início de sono. Então ela já cria uma privação de sono, porque no dia seguinte ela vai acordar cedo. Quando ela não faz isso com o filho, por exemplo, né? Porque tem alguns pais que chegam em casa tão tarde que não querem que o filho tenha adormecido, quer ficar um pouco com o filho ainda para depois colocar para dormir, daí a criança vai acordar 5, 6 horas para ir para a escola e você tá privando de sono a criança. Isso acontece demais, criando memórias em cima da privação do sono infantil, né? Exato, mas isso é bem comum. Então, eu acho que esse pré-sono ele é extremamente importante, mas ele não é exclusivo deste momento. Acho que pelo menos uma hora, né, a gente vai orientando os nossos pacientes, pelo menos uma hora antes da hora de dormir, é só coisa sua, seu interesse pessoal, é o livro que você quer, é a prática que você quer, se é de pintura, se é uma prática de música, se é um determinado podcast que você guardou lá para você ouvir que é gostoso, nada que seja a sua obrigação, né? Um momento às vezes de interação com algum membro familiar, tudo isso para você fazer o resgate dessa intimidade. Mas no fundo, a vontade é a gente ajudar esse paciente, a necessidade é a gente ajudar esse paciente a identificar isso ao longo do dia. Ele tendo pequenos intervalos onde ele pode ter essa conexão, porque ele vai baixando a frequência. Então, uma pessoa que está o tempo inteiro precisando se ocupar de tudo e participar de tudo, é mais difícil para essa pessoa. Então, como lidar com essa frustração de que não é possível tudo? Tudo isso também faz parte, né? Aliás, lidar com a frustração é um excelente aprendizado para a vida. Não é só para o sono, para a vida como um todo, né? Então... A gente se frustrar e ver a nossa limitação e não dá para contar continuidade e a gente não morre, né? E o ego percebe que ele não morre porque ele não pôde. É extremamente salutar para a vida, dá resiliência, dá força e vai dando foco também, porque você vai ajudando a escolher o que é que você quer e aí você vai tendo construções em cima de processos que precisam de mais atenção, senão fica tudo muito pulverizado, né? E hoje tem a chamada busca do sono perfeito, né? Então entra um pouco resgatando o monitoramento que a gente fazia, né? É aquela pessoa que acha que não pode ter um despertar, que isso já caracteriza um sono de má qualidade, é aquela pessoa que busca dormir 8 horas, sendo que para ela talvez esse não seja o padrão adequado. Como que você enxerga essa incansável busca aí do sono perfeito, né? Nossa. Se ele existe mesmo, esse sono perfeito. Esse sono perfeito. E eu acho que ele está um pouco em resposta às divulgações na área do sono que a gente faz também, né? Sim. Eu acho que as nossas divulgações dentro da mídia, os recortes são sempre do alerta sobre o sono. E das vantagens de dormir bem, né? As funções do sono. É um recorte, assim, pequeno que fica a impressão de que a pessoa precisa alcançar aquilo para ela poder evitar o Alzheimer, né? Garantir uma performance no trabalho, garantir uma performance na academia, e aí ela vai fazendo essa busca, porque isso também está acontecendo na nutrição, isso não está acontecendo, isso também está acontecendo na prática da atividade física, que é um pouco a imposição da saúde, de um jeito onde, de novo, a pessoa, no fundo, é refém, né? A saúde está perdida em termos da exploração do bem-estar, porque ela está a serviço de um ditame, e eu acho isso bastante complicado. E aí aquele livro do Matthew Walker, ele é um livro que assim, eu vejo que alguns pacientes leem e eles ficam assim, de orelha em pé. Então, para quem é leigo e não tem problema de sono, ler aquele livro deve ser uma delícia, um deleite. Mas para quem tem insônia, a pessoa começa a ficar cada vez mais assustada e vai buscando. Então, acho que uma das primeiras coisas que eu faço com o paciente, muitas vezes, é assim, não vai usar aplicativo, né? Não vai, eu quero a sua relação resgatada com o sono. A gente precisa se abstrair do que são essas referências que impõem uma rigidez, uma norma que ele não consegue alcançar, e aí ele não consegue ter satisfação com o que está se expressando espontaneamente, porque ele faz a comparação com a métrica, e a métrica passa a ter um valor maior do que a realização. Então ele não consegue ter o surfar na onda e descobrir através da onda a própria ginga dele. Ele está na referência externa completamente desconectado do que está acontecendo. Então esse resgate é extremamente importante, vendo qual é a cadência, o que ajuda ele, o que desconecta, o que ele gosta de fazer, aonde que a vida dele está tão apartada, fracionada, e às vezes ele fica na cama até as 8 horas da manhã, acordou às 6, mas ele fica tentando dormir até as 8 horas da manhã, e tem um livro que ele quer ler, ele nunca lê, então ele não encontra lugar nenhum de realização para ele poder também ter uma quietude.
Então, parte das nossas práticas de TCCI, que ajuda a regular o sono, diminuir o tempo na cama, restringir, no fundo também a gente vai usar, lançar mão também de resgatar esse prazer. Então, vamos aproveitar e vamos fazer do limão uma limonada, né? Começa o dia, eu lembro que tinha uma paciente que ela acordava às 6 horas da manhã, dentro da técnica de restrição de tempo na cama, e ela adorou, porque ela tinha caixas acumuladas de uma mudança que ela não abria. E ela estava sofrendo de insônia, então ela ficava sofrendo, mas aí todo dia ela olhava para aquela caixa e seguia o dia, porque ela estava cansada, ela estava exausta, ela tinha muitas demandas, aquela coisa que a gente tem e empurra com a barriga outras obrigações. Então, quando ela veio tratar o sono, ela falou, poxa, eu vou arrumar essas caixas. E aí ela, em uma semana, ela colocou ordem e várias coisas estavam pendentes. Isso deu uma satisfação para ela como dona de casa, sabe? Como organizadora daquela casa. Então, eu acho que esses resgates, este foi um exemplo de uma pessoa, mas no fundo outras pessoas têm outras coisas que podem fazer e isto vai retomando um prazer de estar na vida e menos preocupação e atenção com o sono e com isso a evocação natural fisiológica do sono que está lá, né? Comer, beber e dormir são necessidades fisiológicas básicas. Por exemplo, a gente tem fome, sede e sono, né? E esse sono não aparece muito mais por uma hipervigilância, por um estresse, por uma tensão, por um exagero de tensão que reprime a expressão desse sono, mas ele está lá. Igual quando a pessoa medita, né? Quando ela primeira vez faz uma prática nela de concentração alinhada com a meditação e ela descobre uma quietude dentro dela. A quietude sempre estava lá, a agitação é que impede essa expressão. Então, acho que esse é um aprendizado extremamente importante que acaba chegando a nós quem está sofrendo há muito tempo, porque eu acho que 30% da população tem queixas de sono. Chega a nós, talvez, não sei nem se os 10, 15% de insones. Chega a nós menos, né? Porque deve ter os outros que estão usando o remedinho, não entenderam ainda que aquilo é um problema. Mas tem muito mais gente sofrendo desses problemas por naturezas como essas que nós estamos descrevendo. E essa rigidez que às vezes as pessoas encaram os fenômenos, né? E aí às vezes se aplica também a questão da higiene do sono, que as pessoas enxergam como se fosse um checklist que eu vou fazer e tá tudo certo, né? Vai solucionar maravilhosamente bem. E aí aquela pessoa que nem toma café e lê lá que não toma café, não deve tomar, e eu não vou tomar mesmo e vai resolver o meu sono. Então, higiene do sono é tudo para todo mundo, ou é uma visão que a gente deve sempre olhar bem particular e adaptar isso tudo? Acho que são as duas coisas, né? Eu acho que tanto a higiene do sono, eu acho que ela carrega referências que são da ordenação do sono, do ponto de vista cronobiológico, do ponto de vista fisiológico. Então, cafeína, a gente sabe que tem uma parcela da população que não responde à cafeína, né? Não é sensível à cafeína. Mas quem é essa pessoa, né? Quem é que fez esse teste genético que fez? A maior parte de nós acaba tendo um acionamento, né? E ele é um estimulante. Então, acho que essa regra é importante da gente seguir. Agora, aquela pessoa que de algum jeito toma café e você vai ver que ela fica bem e que 1 ou 2 cafés não é o que perturba, mas eu acho que isso a gente precisa ter mais sensibilidade. A mesma coisa da prática de exercício físico. A gente sabe que o problema não é a prática do exercício físico à noite. Porém, existem pessoas que quando fazem exercício físico à noite, ficam mais agitadas, né? Se elas são vespertinas e elas não têm a disciplina de terminar a atividade física e ir baixando o nível dela, que elas ficaram com mais disposição, essas pessoas tendem a chegar à noite e ficarem mais aceleradas, mais excitadas, porque elas elevaram o nível dela de temperatura corporal, pressão arterial. Essa não é uma realidade fisiológica que não pode baixar depois de você praticar 1 hora a atividade. Mas, por um vespertino, vai gerar uma excitação maior, que ele vai engatar nessa e não vai parar. Então, acho que adaptações da higiene do sono a gente acaba fazendo. Mas é verdade que ela é um combo de ações que está respaldado numa lógica fisiológica e numa lógica circadiana, de cronobiológica, a qual a gente, em tese, deveria respeitar por completo, né? Mas para uns vai ser mais necessário a ênfase num aspecto, para outros outra, mas eu acho que o combo é muito válido. Nossa, essa é uma conversa aqui que gera
muitos insights e daria pra gente fazer uns 5 episódios aí pra compensar, mas é interessante a gente entender o fenômeno sono como algo que tem influências, que tem suas particularidades, né? Eu sempre vejo que recomendações não são leis, né? São recomendações, são orientações, então a gente precisa tratar como tal, né? E Silvia, para quem está ouvindo a gente e super ficou mais interessado, quer passar em consulta com você, né? Foi encaminhado por um colega médico para passar por uma avaliação da psicologia do sono, ou quer convidar você para dar uma aula, uma palestra, um curso, ou quer mesmo fazer os cursos que você promove, onde que as pessoas te encontram? Eu acho que eu posso dar o meu e-mail? Pode, como você ficar à vontade. Eu dou agora para vocês? Pode falar, pode falar aqui ou sua rede social, onde a pessoa manda um direct, né? O Instagram. Verdade. Qual é? Então vocês podem lançar lá Silvia Conway, né? @Silvia Conway, deve ser @silvia.conway. Vai estar no Instagram do Durma Com Essa também, então. Também, qualquer que a gente vai marcar, né? Que aí, É. se tiver alguma coisa, pode mandar lá um direct. Eu acho que no assim. Instagram pode ser. Isso. Silvia Conway. Eu não sei se é Silvia Conway ou Silvia.conway. Não, tudo bem. E assim, Silvia, nossa, eu acho que essa conversa que a gente teve aqui vai ajudar muita gente. E eu acho que entender esse sono da forma como você passou de forma brilhante, né? Fazendo toda essa configuração histórica e cultural de como o sono se representa, faz-nos entender que dormir, ele é algo que ultrapassa talvez regras e não é algo tão matemático, mas talvez algo mais sobre sentir do que calcular, né? Sim, sobre ser, né? Sobre estar, exatamente. Sobre presença, sobre entrega. Adormecer, né? Percebeu adormecer. Sobre suavidade, sobre fluxo, né? Eu acho que são palavras que carregam bastante a mensagem do que é um dormir bem, né? E o Gui tem uma perguntinha ali que ele sempre faz no final para todo mundo, né, Gui? Isso aí, Silvia. Pro pessoal que tá assistindo, ouvindo a gente, se tivesse que deixar uma mensagem que essa pessoa não pode dormir sem essa, qual seria essa mensagem? Tantas. Até difícil selecionar, né? Acho que pegando Tem que sonhar com essa. Essa é uma boa. Essa é uma boa. Talvez acreditar mais que os sonhos carreguem muitos elementos, muitas informações importantes do dia. Dá mais atenção ao sono, ao sonho. Perfeito. Olha, perfeito. Silvia, eu tenho muito a agradecer por você ter aceitado estar aqui com a gente, trazendo aí tanto conteúdo. Eu sou fã do seu trabalho, você sabe disso, e é sempre um aprendizado te ouvir, né? Então, já deixando aqui a nossa gratidão e esse espaço aberto para outros encontros tão informativos quanto esse, viu? Então... Eu que agradeço a você, Gui, você, Jorge, pela oportunidade e novamente parabenizo todo esse trabalho que vocês estão fazendo, muito bom. Que siga aí com muitas e muitas pessoas, mesmo que seja fazendo parte 2, parte 3, parte 4. Vamos fazer. Vai ser Ótimo. sensacional. Ótimo. Pessoal, então a gente pede que vocês sigam a gente nas redes sociais, né? No nosso Instagram, @DurmaComEssaPodcast, nosso canal no YouTube. Dê o like também, porque isso ajuda a engajar mais o vídeo. E também compartilhe esse vídeo com quem você acha que precisa entender mais sobre esse tema tão curioso e instigante, né? E a gente se vê aí num próximo episódio do Durma Com Essa, né, Gui? Trazendo mais conteúdo sobre sono e saúde de uma forma geral. Até mais.